Se tu clicou nesse videozinho aqui, é porque tu quer algumas dicas para começar a ler mangá. Talvez tu já seja um leitor mais experiente, que já tenha uma bagagem, esse vídeo não seja para ti, porque eu vou fazer algumas indicações aqui que para quem já leu há um bom tempo pode parecer óbvio, mas para quem tá começando ou para quem nunca leu um mangá, fica aí que essas dicas valem ouro. Eu sei, muita gente torce o nariz quando se fala em mangá. Ah, como assim? Gibi ao contrário? Eu vou ler de trás pra frente? Pois é, ainda tem muito disso nesse mundo afora. Mas esse mundo dos mangás é um mundo repleto de boas histórias. E por isso que eu vim aqui te trazer algumas delas. No Brasil, há muitos anos os mangás são lançados, relançados e lançados novamente em outros formatos, e é um formato que acabou ficando muito popular aqui no país, trazendo uma legião de fãs. Então eu vou te indicar 5 histórias, 5 coisas legais aqui que com certeza, se tu tá começando, tu não vai largar mais. E o primeiro deles é este aqui. É o mangá Sunny, do mangaka Taiyo Matsumoto. Tá? Eles são 3 volumes, foi lançado pela editora Devir e é um mangá sensacional. Isso aqui pra mim é uma das melhores coisas que já foi lançado nos últimos anos, em qualquer ramo de leitura, tá? Ele retrata a história de algumas crianças e alguns adolescentes que foram largados, né? Foram abandonados em um orfanato. Então a gente vai vendo o dia a dia dessas crianças, o sentimento de abandono, o sentimento de revolta delas, e esse mangá ele pode até te trazer alguns gatilhos se tu já tem ou teve alguma experiência desse tipo, né? Então ele lida com todo esse sofrimento dessas crianças e elas acabam fantasiando muitos futuros, muitas histórias, muitas questões que elas gostariam que acontecessem no futuro delas, né? Então ele é um mangá bem legal. Ele retrata um pouco da história do mangaka, né, do Taiyo Matsumoto, que ele também foi largado e ele viveu em diversos lares desde a sua infância, então ele tem um pouquinho de experiências pessoais aqui nesse mangá. É uma história linda, é uma história muito tocante, muito comovente e também é uma leitura fácil. Eu tenho certeza, se tu começar a ler este mangá, tu não vai conseguir parar mais. Como eu disse, ele foi lançado pela editora Devir, e eu digo isso porque o nosso segundo mangá aqui dessa lista também foi lançado pela editora Devir, e é Marcha para a Morte. Esse mangá, se eu não me engano, ele foi lançado em 2019, não tenho certeza. Eu adquiri ele faz pouco tempo, deve fazer uns 2 anos. Então, cara, esse mangá aqui, ele é baseado em fatos reais, tá? Então, se tu gosta de histórias reais, esse mangá é pra ti. E mesmo que tu não goste de histórias reais, ele é pra ti também, porque a história é muito bacana. Ele retrata o dia a dia, né, de uma tropa do exército japonês ali no finalzinho da Segunda Guerra, quando eles ficam presos numa ilha. E essa ilha ela foi cercada por inimigos e ali eles ficam sobrevivendo, conta o dia a dia dessa tropa. Tem muitas histórias engraçadas, tem muitas histórias tristes, tem muitas histórias de aventura nisso também. Então ele é um mangá repleto de diversos sentimentos e ele é muito interessante justamente porque ele trata de uma história real. Claro que nem tudo que está aqui retratado talvez tenha acontecido, pode ter algumas liberdades criativas do autor também, né? Mas o plot principal desse mangá, ele aconteceu. Então é mais um que eu recomendo aqui. Eu gostei muito desse mangá. E como eu disse, ele também é uma leitura fácil, às vezes passam várias páginas sem nenhum balão de diálogo, somente imagens pra gente ficar viajando ali nesse lindo traço deste mangá. Agora eu vou passar para 3 mangás aqui que são, vamos dizer assim, do mainstream, tá? São mangás bem conhecidos, bem conceituados, muita gente provavelmente vai conhecer eles ou já até ter lido, mas eu não posso deixar de citar eles porque é uma porta de entrada para outros mangás. O primeiro que eu vou citar aqui, é óbvio que não podia ficar de fora, o meu preferido, um dos meus preferidos, né? Eu tenho diversos preferidos, que é Full Metal Alchemist. Esse aqui dispensa apresentações, mas como eu tô fazendo um vídeo que é voltado para quem não leu, nunca leu ou tá começando a ler mangás, a entrar nesse mundo, esse mangá aqui conta a história do Edward e do Alphonse,
Eles são dois irmãos que a mãe deles acabou morrendo. Com isso, nesse mundo é muito popular a alquimia. Então, após a morte delas e o pai deles havia sumido, eles resolveram usar a alquimia para trazer a mãe de volta. E isso não deu muito certo. Então o Alphonse ele acabou perdendo o corpo dele todo e foi transmutado numa armadura, tá? E que é essa armadurazinha aqui de trás. E o Edward perdeu um braço e uma perna. Então, porque os princípios da alquimia são a troca equivalente. Para te criar alguma coisa, tu tem que dar algo da mesma proporção. Então, para trazer a mãe deles de volta, eles perderam parte do corpo e o Alphonse perdeu o corpo inteiro e não conseguiram trazer a mãe de volta. Então, eles passam o mangá inteiro buscando pela Pedra Filosofal, que é um artefato místico que poderia trazer a mãe deles de volta e também o corpo deles de volta, né? Então, só que nesse meio tempo, ele acaba passando por muita coisa. Então tem muita coisa bacana aqui, tem muita crítica social legal aqui, tem racismo aqui, tem também xenofobia, tem superação, tem emoção, tem diversas emoções nesse mangá e é algo assim fora do sério. Ele é um dos meus preferidos. O anime também eu já vi algumas vezes, o mangá eu já li diversas vezes. Esse mangá aqui já foi lançado e relançado diversas vezes, esse aqui é a edição número 1. Então se tu nunca leu nenhum mangá, né, talvez começar por esse seria uma boa ideia. Fullmetal Alchemist, eu tenho certeza que tu vai gostar. E quem já leu, comenta aí e diz se vale a pena. Vale muito a pena, né? O segundo mangá que eu vou dizer aqui é um mangá pra lá de engraçado, que é Slamdunk. Slamdunk ele foi uma febre ali no início dos anos 2000 aqui no Brasil com um anime que começou a ser legendado por fãs e espalhado pela internet. Então tinha os fansubs na época que legendavam os animes e começou a ser lançado aqui e angariando uma grande popularidade. Um tempo depois acabou sendo lançado em mangá. Eu até tenho alguns mangás ainda daquela época. Eu comprei e não cheguei a completar a coleção na época. Afinal, eu era um adolescente, né? Recém estava começando a trabalhar. Então eu tinha, meu dinheirinho era curto, né? Então eu não conseguia comprar. Eu tinha que optar por algumas coisas. Aí o mangá fez muito sucesso e foi um baita do mangá. O anime, se eu não me engano, ele não teve final, tá? Mas o mangá, ele foi lançado todo aqui no Brasil. Agora vai ter um novo anime, né? Eles vão relançar o anime, virou moda agora fazer isso e eu acho muito bom, né? Dar uma repaginada. Então, Slamdunk, ele conta a história desse carinha aqui de cabelo vermelho, que é o Sakuragi, que ele é um cara que ele é um valentão da escola, tá sempre brigando, e ele acaba entrando pro time de basquete porque ele se apaixona por uma menina que o irmão dela é do time de basquete e ela gosta muito de basquete e ele acaba entrando pra conquistar ela. E ele acaba se tornando um grande jogador de basquete e aí a história toda se desenrola, é muito engraçado, é um mangá de comédia, é um mangá bem legal, assim, uma leitura leve, então é outro mangá que eu te recomendo, que vai valer a pena tu começar a ler isso daqui, porque assim, eu tenho certeza que são grandes gargalhadas. E por último, mas não menos importante, talvez aqui o primeiro lugar como o meu melhor mangá de todos. Não é o meu melhor anime, mas é o meu melhor mangá, que foi começar a relançar agora, há pouco tempo também, a JBC voltou a lançar, que é Yu Yu Hakusho. Quem é lá dos anos 90, teve a sua infância lá, adolescência nos anos 90, vai lembrar de Yu Yu Hakusho, o anime, né? Então, ali no início dos anos 2000, o anime voltou a passar no Brasil, na Cartoon Network, e aí o mangá voltou a ser lançado. Então o mangá ele vem sendo lançado e relançado há muitos anos aqui. E agora a gente tem mais um relançamento, eu já tô com a minha coleção completa aqui, mas o mangá ainda tá sendo lançado e relançado, na verdade, que alguns anos atrás foi lançado. E é um mangá muito bacana. Se tu não conhece, ele conta a história do Yusuke Urameshi, que ele morre logo no início. Isso não é segredo pra ninguém, não é spoiler pra ninguém, porque ele já morre logo no início, salvando uma criança. Só que ele é um valentão e ninguém esperava isso dele, nem mesmo o mundo espiritual. Então o mundo espiritual manda uma guia espiritual, digamos assim, acho que é uma guia espiritual, que é a Botan,
para auxiliar o Yusuke, porque ele vai voltar à vida, porque lá o mundo espiritual não esperava que ele morresse, não estava contando com a morte dele, então ele tinha que voltar à vida. E aí ele volta à vida e vira um detetive espiritual, e aí a história se desenrola muita coisa. Esse aqui para mim é o melhor mangá de todos os tempos. Recentemente eu comecei a ler ele novamente, pretendo ver o anime também. Eu gosto muito, eu sou muito fã, então eu sou suspeito. Mas se tu não leu, nunca viu nada de Yu Hakusho, eu tenho certeza que isso aqui vai te puxar pro mundo dos mangás. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu nunca leu mangá, pode pegar qualquer um desse daqui, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Vai valer muito a pena e tu vai entrar muito bem no mundo dos mangás. São ótimas histórias. Então, se inscreve aí no canal se tu gostou. Dá um likezinho aí, porque só assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante. Comenta aí se tu já leu algum desses daqui ou se tu vai ler algum desses. Um grande abraço, até a próxima semana e tchau!